sejam muito bem-vindos a mais um Lábio Rose Gold e hoje a rubrica é Makeup Tricks. E eu já estou aqui a aguardar a nossa queridíssima Lia Cardoso, ela que traz sempre inúmeras dicas para este Makeup Tricks que vocês podem seguir aqui no novo canal. Eu já estou aqui deliciada com estes pincéis absolutamente maravilhosos e a pensar o que é que ela irá fazer hoje com o tema Scrubbing. É realmente algo que muito se fala hoje em dia de iluminação, iluminadores de rosto e como fazê-lo de forma muitíssimo natural. É exatamente isso que nós vamos ver com a Lia Cardoso. Olá, então boa tarde a todos e a todas que nos estão a assistir neste momento. Tal como a Sandra dizia, e muito bem, nós hoje vamos falar de strobing. O que é o strobing? O strobing, ao contrário do contouring, é todo um jogo de luzes, de iluminações que nós utilizamos para que consigamos dar uma nova modelagem ao rosto, até de forma muito mais natural. Eu tenho aqui já os produtos que vou aplicar e vou utilizar em mim própria, isto porque vocês também vão utilizar em vocês próprios em casa e deverá ser sempre algo com alguma precisão e também com algum conhecimento. Então eu aqui tenho dois iluminadores em pó. Hoje em dia também poderão utilizar os líquidos, mas eu aconselho para quem está a iniciar, para não correr o risco de aplicar demasiado produto e acabar por ficar com um aspecto de pele oleosa, que a pele realmente seja iniciada com o pó. Posteriormente até poderão combinar o pó e o líquido, mas de forma inicial fazemos sempre com o pó. Este é o iluminador da Flor Mar, é um dos meus iluminadores favoritos. Ele tem uma pigmentação de fundo rosado. Nós nunca devemos aplicar iluminadores brancos, sob pena de nós ficarmos sempre muito mais cinzentas, principalmente as peles mais morenas. Portanto, devemos sempre encontrar iluminadores quer de fundo dourado, quer de fundo rosado, que vão conseguir interligar com o nosso fototipo de pele e com a nossa própria melanina. Nós, ao aplicarmos, vemos a intensidade da sua luz e do seu brilho, e este será o tom desejado para aplicar iluminação. Depois temos aqui um para os bolsos, para todos os tipos de orçamentos. Temos um, por exemplo, este é o Ultra Glow, este até é da Primark. Eu já o testei algumas vezes e gostei bastante deles. Ele é o número, não é completamente desconhecido, mas é um dos meus favoritos, até porque ele tem também uma pigmentação bastante bonita e bastante natural. Inicialmente então eu vou processar a parte de hidratação do rosto de uma forma muito rápida, com o meu sérum. Bastam 2 gotas e vou aplicar ligeiramente no meu rosto. Eu poderei aplicar no contorno do olho, uma vez que ele é extremamente hidratante, no colo do pescoço e também na zona da minha testa. Aproveito sempre para dar uns pequenos toques na pele. Eu não tenho qualquer tipo de base, vou fazer a iluminação do rosto para vocês conseguirem perceber a intensidade que nós necessitamos. Irei aplicar um pouco de contorno muito leve, que será um tema que também iremos falar mais à frente, com um pincel, sempre esbatendo em forma de nuvem, e isto só mesmo para modelar o rosto, porque nem sempre necessitamos de camuflar a nossa pele. Eu, por exemplo, gosto imenso das minhas sardas e adoro evidenciá-las, logo não tenho necessidade de as camuflar com uma base. Eu irei só fazer realmente um contorno, para vocês perceberem lá em casa qual será o aspecto. Nós agora vamos ser obrigados a andar com a máscara, acabamos por ter que potenciar o nosso olhar e também o ideal do nosso rosto. E agora vamos ao strobing. Strobing vamos iluminar, eu vou optar por este da Flor Mar, e então vamos aplicar com um pincel
blender pequenininho. Também podem usar um blender de olhos se quiserem, eu prefiro usar um maior. E com as laterais, não com a ponta mesmo do pincel, nós vamos aplicar com as laterais e vamos fazer a medição nas zonas precisas. E estas serão sempre a zona de osso, neste caso da têmpora. E nós iremos arrastar suavemente o iluminador de forma a vincar naturalmente esta linha. Poderão até, sempre que aplicarem um pouco de spray de maquilhagem ou água termal, porque irá a sílica presente neste tipo de produtos fixadores, acabam por ativar ainda mais o brilho da pele. Então nós vamos aplicar, difundindo sempre. Vamos iluminar a ponta do nosso nariz. E também o arco do cupido. Assim como a zona do queixo. E as pessoas em casa muitas vezes perguntam, mas porquê iluminar aquilo que normalmente é mais oleoso? Ora bem, esta pergunta é lógica, mas também é dos pontos onde nós gostamos mais de evidenciar para fazermos a dita forma do rosto correta, que é a forma oval. Eu vou aplicar mais um bocadinho aqui e um bocadinho também na minha arcada de sobrancelha, que já é a minha supracilar, e um pouco na minha testa. Só separar aqui um pouco as retas e vamos evidenciar. Eu estou a seguir tudo aqui, Lia, para tentar perceber realmente como é que tudo acontece, até porque estamos a falar de algo que infelizmente vamos vendo por vezes mal aplicado, e quando mal aplicado fica realmente muito estranho. Fica muito estranho, fica a pele muito oleosa e muito cinzenta muitas vezes. Ou seja, isto é tudo no fundo um jogo de luzes, não é? Exatamente, porque tu com o strobing acabas por conseguir modelar sem necessitar de uma base. Se olhares, eu parece que tenho maquilhagem e tenho dois produtos, o bronzer e tenho um pouco de iluminador, porque os próprios brilhos irão modelar o teu rosto de forma que o rosto fique muito mais oval, fique muito mais perfeito e que também acabe por criar uma ilusão óptica para te chamar a atenção aos teus pontos fortes do rosto e não propriamente para a dita olheira. Olhando, não vês olheira no meu rosto. O que eu queria realmente pedir-te era para, nesse jogo de iluminação, nos dares aqui 3 dicas que são sempre importantes, e lá em casa, quem nos está a ver, tem características muito diferentes do rosto. Exatamente. E dicas para realmente disfarçar um bocadinho da olheira, dica para disfarçar um nariz mais largo ou mais pontiagudo, ok? E uma dica para também realçar ao máximo as maçãzinhas do rosto para quem tem o rosto muito retilíneo e descaído. Então, vamos à primeira. O nariz. Eu costumo dizer que não há nada de mal com o nosso nariz. No entanto, há sempre que o aperfeiçoar. E uma das formas que nós temos é efetivamente o jogo de cores e luzes, como o contouring e o strobing, em que nós, com um pouco de bronzer ou com um pouco de pó compacto mais escuro, nós, com um pincel bem mais pequeno, conseguimos modelar o nariz. Eu vou dali seguir melhor, que é para mostrar aos nossos telespectadores direitinho como é que fazes. Na ponta do nariz, portanto, nós temos esta aba toda do nosso nariz, nós vamos aplicar um pouco de bronzer, não demasiado escuro nem não demasiado claro, e vamos aplicar bem de cima para baixo, sempre com um blender, isto porque isto vai criar uma ilusão óptica que o nariz é mais fino. Se eu tenho o nariz mais pontiagudo, eu vou escurecê-lo com o mesmo bronzer ligeiramente na ponta, mesmo por debaixo da ponta do nariz. Ou seja, vamos criar a ilusão de um nariz bem mais pequeno. Se reparares desta zona para esta, vês muito mais espaço do que esta. Sem dúvida. Certo? Certo. Depois, de seguida, aplicamos sempre um pouco de iluminador na ponta do nariz e na ponta... Para que ele sobressaia mais. Exatamente, para que o seu design realmente crie a ilusão óptica que o nariz é mais pequeno e mais delineado, ou mais fino, ou mais largo. Normalmente tentamos sempre adelgaçar um pouco o tamanho do nariz. Ótimo. E agora? Relativamente
aos papinhos, Às olheiras. Uma das formas, e é uma das formas que eu aplico só corretor no canto interno da olheira e só depois, com um pouco de iluminador, eu venho na extremidade. Mas iluminador claro ou escuro? Sempre claro. Ok, Deverá ser isso é sempre importante claro. perceber, porque trocando os tons, as coisas correm mal. Exatamente, porque acabámos por criar uma caixa mais castanha do rosto, vamos escurecer a tonalidade do rosto. Então, com o iluminador em pó, nós vamos aplicar um pouco na nossa olheira. O que é que vai fazer? Vai fazer com que, visualmente, a olheira simplesmente alise, porque nós vamos ter uma caixa cromática de pigmentos fotocromáticos em branco e em rosa que vão dar uma espécie de ilusão de pele mais lisa. Ok. A tua última sugestão sobre as massagens do rosto, isto porque muitas pessoas, com o passar do tempo e até mesmo a nível de stress, acabam por ter a massagem do rosto muito mais descaída. Para isso, nós devemos sempre aplicar um blush com alguma iluminação ou então o próprio iluminador misturado com o blush, sempre em Mas direção com alguma à cor. testa. Com alguma cor, para te dar também algum tipo de estrutura ao rosto, caso contrário ficas só mesmo branca. E devemos fazer sempre este movimento, sempre em direção à nossa têmpora, ou seja, partindo da nossa maçã do rosto, passamos sempre para a parte de cima. Isto vai dar a ideia que a maçã do rosto está muito mais subida do que efetivamente ela está. Obviamente que peso e medida neste tipo de técnicas, eu recomendo fazer sempre política dos 3, ou seja, repetimos sempre 3 passos, vamos buscar o produto 3 vezes, aplicamos 3 vezes, para conseguirmos ter um look mais harmonioso. Portanto, hoje o tema foi strobing e já aprendemos aqui alguns truques de iluminação para não errar, beneficiando aquilo que temos de melhor e tentando realmente deixar para lá tudo aquilo que é menos bom e que nós não gostamos tanto. Nós prometemos que na próxima rúbrica trazemos outra surpresa. Queres falar já? Não? Não. Digamos que vamos jogar na mesma com cores, mas diferentes. Diferentes. Lia, obrigada. Obrigada. É sempre muito bom aprender todos estes truques. Eu espero que vocês continuem na nossa companhia aqui no Novum Canal. Já sabem, não percam o Lábio Rose Gold e sempre à terça-feira o Makeup Tricks aqui com a nossa queridíssima Lia Cardoso. Beijinhos, continuem a seguir-nos em novumcanal.pt ou novumsaúde.pt ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou também o YouTube e o Twitter. E não se esqueçam de fazer um like nas nossas plataformas do Lábio Rose Gold. Like no Instagram e like no Facebook. Já fizeste like? Já. Vamos pôr as tuas alunas todas a fazer like aqui no estúdio. Beijinhos, até para a semana. Beijinhos.